José do Egito, imagine ter um sonho tão poderoso que mesmo diante de traições, prisões e anos de solidão, você ainda acredita nele. Uma promessa que parece impossível, mas que carrega a esperança de um futuro glorioso. A história de José do Egito é a prova de que mesmo quando tudo parece estar contra você, há um plano maior sendo desenhado além do que os olhos podem ver. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de fé, resistência e redenção, onde cada momento é um teste de coragem e determinação. Vamos descobrir como um jovem sonhador, vendido como escravo pelos próprios irmãos, se tornou o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Quer saber como? Então continue assistindo, porque esta história é cheia de reviravoltas e cada detalhe é fundamental. O favorito de Jacó. Na antiga terra de Canaã, vivia um homem chamado Jacó, também conhecido como Israel, um patriarca abençoado e pai de 12 filhos. Sua vida foi marcada por lutas, sacrifícios e um profundo desejo de formar uma nação poderosa e abençoada por Deus. Entre todos os seus filhos, havia um que se destacava, José, o filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava e que por muito tempo ele acreditou ser estéril. O nascimento de José foi um milagre para Jacó, e esse milagre fez com que o jovem se tornasse o favorito do pai, mais do que qualquer outro. Era como se, ao olhar para José, Jacó visse um reflexo da própria graça de Deus em sua vida. José não era apenas o filho preferido de Jacó, mas um jovem que se diferenciava dos demais por sua bondade, inteligência e integridade. Jacó, sabendo do valor de José e querendo demonstrar seu amor de maneira especial, presenteou-o com uma túnica de várias cores. Essa túnica não era apenas um manto, mas um símbolo de honra e status, algo que colocava José em uma posição de destaque. Naquela época, roupas coloridas eram um sinal de riqueza e prestígio, algo reservado para aqueles que tinham um lugar especial na hierarquia. Ao vestir aquela túnica, José não estava apenas usando uma roupa, ele estava carregando um emblema da predileção e do amor de seu pai, algo que gerava orgulho e alegria em seu coração. Contudo, enquanto José andava pelos campos vestindo sua túnica, os olhos de seus irmãos o seguiam com inveja e ressentimento. Cada vez que viam José com aquele manto, eram lembrados de que ele era o preferido, de que seus esforços para conquistar a aprovação do pai eram ofuscados pela simples existência do irmão mais novo. A túnica colorida, que para José era um sinal de amor, para seus irmãos era um lembrete constante da desigualdade e do favoritismo de Jacó. A inveja corroía seus corações, e com o tempo, o amor fraternal deu lugar ao rancor e ao desejo de vingança. Mas José, ainda jovem e inocente, não percebia o que se passava ao seu redor. Ele era um sonhador, e seus sonhos, por mais estranhos e enigmáticos que fossem, traziam um senso de propósito e missão que ele não conseguia ignorar. Certo dia, José teve um sonho que mudaria tudo. Ele viu, em meio a um campo, feixes de trigo. Os feixes de seus irmãos se inclinavam diante do seu, que permanecia ereto e imponente. Cheio de entusiasmo, José correu para compartilhar o sonho com seus irmãos, acreditando que estavam tão curiosos quanto ele. "Ouçam o que eu sonhei", ele disse com um sorriso. Mas a reação não foi a que ele esperava. Ao invés de interesse ou curiosidade, seus irmãos o olharam com desdém e raiva. "Então, você pensa que será nosso rei, que nos governará?", perguntaram com sarcasmo. José, sem entender a intensidade da resposta, sentiu-se confuso, mas guardou o sonho em seu coração. Os sonhos de José continuaram. Em outra noite, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Desta vez, ele contou a visão não apenas para seus irmãos, mas também para seu pai, Jacó. "Será que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você?", questionou Jacó intrigado. Os irmãos, ao ouvirem isso,
Ficaram ainda mais furiosos, seus corações se encheram de ira e ódio. Entretanto, Jacó, que tinha uma fé inabalável, começou a se questionar sobre o que Deus estava tentando revelar através dos sonhos de seu filho favorito. Embora ele repreendesse José, no fundo, ele sabia que os sonhos de José eram especiais e que algo grandioso estava por vir. Mas para os irmãos de José, aqueles sonhos não passavam de uma prova da arrogância do jovem, alguém que se colocava acima deles e usava suas visões para consolidar sua posição como favorito. Os dias se passaram e os sentimentos negativos dos irmãos apenas se intensificaram. A cada vez que José caminhava até eles com a túnica colorida, seus olhos se encontravam com olhares de desprezo. José, inocente, tentava se aproximar, tentando partilhar sua alegria e suas visões, mas recebia apenas indiferença e hostilidade. Ele não entendia por que seus irmãos o tratavam daquela forma, mas acreditava que, se continuasse sendo fiel, tudo acabaria bem. Ele não sabia que no coração deles já se formava um plano sombrio, uma conspiração que mudaria sua vida para sempre. O ressentimento dos irmãos de José não era apenas uma emoção passageira, era um sentimento que crescia como uma sombra, obscurecendo qualquer traço de afeto que um dia existiu entre eles. Eles começaram a se reunir em segredo, discutindo maneiras de se livrar daquele que, aos olhos deles, havia usurpado a atenção e o carinho que eles tanto desejavam do pai. As palavras se tornaram afiadas, os olhares se tornaram frios, e em seus corações começaram a arquitetar um plano que parecia para eles ser a única solução. José, que continuava a sonhar e a acreditar em um futuro de grandeza, não fazia ideia do que estava para acontecer. Ele não imaginava que, enquanto seus olhos se voltavam para o céu, seus próprios irmãos conspiravam para destruí-lo. Enquanto Jacó observava seus filhos de longe, ele sentia uma inquietação crescer em seu coração. Ele via a tensão, mas como pai, acreditava que os laços de sangue seriam mais fortes do que qualquer rivalidade. Ele orava para que seus filhos se reconciliassem e que a paz reinasse em sua família. Mas Jacó não sabia que os sonhos de José, os mesmos que o intrigavam e o preocupavam, eram visões que anunciavam um caminho doloroso e árduo, repleto de provações e sofrimentos que José precisaria enfrentar para que o propósito divino fosse realizado. O que estava prestes a acontecer colocaria à prova não apenas a fé de José, mas a de toda a sua família, e mostraria que às vezes é preciso descer ao fundo do poço para alcançar o topo da montanha. Esse é um exemplo detalhado e extenso, que explora com profundidade cada aspecto do favoritismo de Jacó e a inveja dos irmãos, preparando o terreno para os eventos dramáticos que se seguirão. Se essa versão está de acordo com o que você esperava, posso seguir expandindo os próximos tópicos com esse nível de detalhamento e extensão. A conspiração e a venda de José. Em uma tarde comum, quando o sol estava alto e o calor fazia a terra ressecar, os filhos de Jacó partiram para cuidar dos rebanhos no campo. Eles estavam longe de casa, em um lugar chamado Siquém, uma região conhecida por ser fértil e favorável para pastoreio. Jacó, preocupado com a segurança de seus filhos e com o bem-estar dos animais, pediu a José que fosse até eles e verificasse se tudo estava em ordem. José, como sempre, obedeceu sem questionar, preparado para percorrer o longo caminho até seus irmãos. Com a túnica colorida que seu pai lhe dera, ele partiu, sem saber que aquele seria o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Enquanto José se aproximava, seus irmãos o avistaram de longe. Eles reconheceram a túnica de cores vibrantes e, imediatamente, seus corações se encheram de ódio. A visão de José, com aquele manto que simbolizava o favoritismo de Jacó, era como um espinho constante em suas almas. Foi naquele momento, enquanto observavam o jovem se aproximando, que decidiram colocar em prática um plano sombrio que vinham alimentando por muito tempo.
Lá vem aquele sonhador, murmurou um dos irmãos com sarcasmo e desprezo na voz. Era a oportunidade perfeita. Estavam longe de casa, fora do alcance de Jacó, em um lugar onde poderiam agir sem serem vistos. Vamos matá-lo e jogar seu corpo em uma dessas cisternas, sugeriu um dos irmãos, enquanto os outros concordavam com um sorriso frio e cruel. Mas havia um deles, Rúben, o mais velho, que apesar de compartilhar dos sentimentos de ciúmes, não queria carregar o peso do sangue do irmão em suas mãos. Ele tentou persuadi-los a não cometer um assassinato. Não derramemos sangue, ele disse. Joguem-no vivo nesta cisterna no deserto. Seu plano era retornar mais tarde e resgatar José, levá-lo de volta para casa e salvá-lo das mãos dos outros irmãos. Os demais, movidos pelo ódio, aceitaram a sugestão, acreditando que era uma forma de se livrar de José sem ter que sujar as mãos. Eles aguardaram então o momento em que José se aproximasse o suficiente para que pudessem agir. Quando José finalmente chegou, cheio de confiança e amor fraternal, ele não suspeitava de nada. Mas seus irmãos o cercaram rapidamente, arrancando sua túnica e jogando-o ao chão. O manto que representava o amor de seu pai foi rasgado de seu corpo com violência. A túnica, que tantas vezes havia sido um símbolo de honra, agora era um fardo, um motivo de desprezo. José, atordoado e sem entender o que estava acontecendo, implorava por misericórdia, mas seus irmãos não o ouviam. Eles o arrastaram até a cisterna mais próxima e o jogaram dentro dela, onde ele caiu em meio ao pó e às pedras. Na escuridão daquela cova, José sentiu o frio da rejeição e do desespero. O jovem que antes acreditava nos sonhos e na proteção de sua família, agora estava sozinho, cercado pela traição daqueles que mais amava. Enquanto José estava na cisterna, clamando por ajuda, seus irmãos sentaram-se para comer, como se nada tivesse acontecido. Seus corações estavam endurecidos e os gritos de José não passavam de ruído para eles. Enquanto comiam, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava. Eram comerciantes que viajavam para o Egito, levando especiarias, bálsamo e mirra. Judá, um dos irmãos, viu ali uma oportunidade de lucro e sugeriu que vendessem José aos mercadores. De que nos adianta matá-lo e esconder seu sangue? Vamos vendê-lo como escravo. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne. Para os irmãos, aquilo parecia um plano vantajoso. Poderiam se livrar de José sem ter que se tornar assassinos e ainda lucrariam com isso. Os mercadores se aproximaram e os irmãos chamaram-nos para negociar. Eles puxaram José da cisterna, suas roupas rasgadas e seu corpo sujo. José, ainda assustado, implorou para que o deixassem ir, tentando alcançar os corações endurecidos de seus irmãos. Mas eles estavam decididos. Por 20 moedas de prata, eles venderam José aos ismaelitas. Era o preço de um escravo, uma quantia irrisória, mas suficiente para se livrarem daquele que consideravam uma ameaça. Enquanto José era levado pelos mercadores amarrado e em lágrimas, ele olhou para trás, buscando os rostos de seus irmãos, esperando um último ato de misericórdia. Mas tudo o que viu foram olhares frios, indiferentes. Ele foi conduzido para longe, sem saber qual seria seu destino, enquanto seus irmãos se afastavam, certos de que nunca mais o veriam. Com José fora de vista, restava aos irmãos lidar com as consequências de seus atos. Eles sabiam que precisavam criar uma história para explicar o desaparecimento de José ao pai. Então, pegaram a túnica que haviam arrancado de José e a mancharam com o sangue de um animal. Voltaram para casa com uma expressão de pesar, segurando o manto manchado como uma prova do destino de seu irmão. Quando chegaram até Jacó, entregaram-lhe a túnica e disseram: "Encontramos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho." Jacó, ao ver a túnica, reconheceu-a imediatamente. O choro e a dor tomaram conta dele, e ele rasgou suas vestes em desespero. Para Jacó, era como se o mundo desmoronasse ali. Ele acreditou que seu filho amado havia sido devorado por um animal selvagem
e nenhum consolo poderia aliviar sua dor. Descerei em luto à sepultura por meu filho, dizia ele, afundado em tristeza. Enquanto José era levado para o Egito, os irmãos acreditavam que haviam se livrado do problema para sempre. Mas mal sabiam eles que aquele ato de traição não era o fim da história, mas o começo de um plano maior. José, separado de sua família e vendido como escravo, estava a caminho de um novo e incerto futuro. Seu coração estava despedaçado, mas ele ainda carregava consigo a fé em Deus e nos sonhos que um dia tivera. O que ele não sabia é que no Egito, ele passaria por provações e sofrimentos que moldariam seu caráter e o preparariam para algo muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Essa parte aprofunda a narrativa, explorando a traição dos irmãos de José e o impacto emocional tanto para ele quanto para Jacó. A intenção é criar uma conexão emocional forte com o público, preparando-os para os desafios que José enfrentará no Egito. Se estiver de acordo com o detalhamento, seguirei com o terceiro tópico, mantendo esse nível de profundidade e intensidade. José no Egito, de escravo a servo de Potifar. Quando José chegou ao Egito, sua vida se transformou de maneira brutal. Acostumado à liberdade e ao amor de seu pai, ele agora se encontrava acorrentado, uma mercadoria à venda no mercado de escravos. O calor do deserto era intenso, e os gritos dos mercadores misturavam-se aos sons dos animais e das multidões que enchiam as ruas da cidade. José, ainda atordoado pela traição dos irmãos e pela brutalidade do destino que o aguardava, foi posto em uma fila, junto a outros escravos, todos sendo avaliados como gado. Aquele era o início de uma nova fase de sua vida. Uma fase em que tudo o que ele conhecia havia sido arrancado e o futuro parecia incerto. Entre os compradores que rondavam o mercado naquele dia, estava Potifar, um oficial de alto escalão do faraó, responsável pela guarda real. Potifar era um homem de influência, acostumado a comandar e a exercer poder. Quando ele avistou José, notou algo de especial nele. Apesar da sujeira e do cansaço visíveis em seu rosto, José mantinha uma postura ereta e havia uma luz em seus olhos que Potifar não via em outros escravos. Talvez fosse essa dignidade que chamou a atenção de Potifar, que decidiu comprá-lo, levando-o para sua casa. Ali, José deixou para trás as correntes e começou a viver uma nova realidade, mas ainda sob a sombra da servidão. A casa de Potifar era grandiosa, cheia de riquezas, com servos correndo de um lado para o outro, atendendo às ordens de seus senhores. José, ao ser levado para dentro daquele ambiente, sentiu-se desorientado, mas ele sabia que precisava se adaptar. Afinal, era sua única chance de sobrevivência. Desde o primeiro dia, ele se destacou por sua disposição para o trabalho e por sua integridade. Potifar, ao observar a forma como José se comportava, percebeu que ele não era um servo comum. Havia algo em sua atitude e em sua fé que o tornava diferente. Potifar começou a confiar cada vez mais em José, entregando-lhe responsabilidades e, eventualmente, colocando-o como administrador de toda a sua casa. Aos poucos, a vida de José começou a melhorar. Ele passou de um simples escravo a um dos homens mais importantes na casa de Potifar. Com o tempo, ele ganhou respeito não apenas de seu senhor, mas também dos outros servos, que viam nele um líder justo e honesto. José não apenas administrava as finanças e os bens de Potifar, mas também supervisionava todos os servos e cuidava para que tudo fosse feito com ordem e eficiência. A casa de Potifar prosperava sob a administração de José, e Potifar sabia que havia feito uma escolha sábia ao confiar em um jovem que, apesar de suas origens humildes e da situação em que foi encontrado, demonstrava um caráter e uma capacidade excepcionais. Mas embora tudo parecesse estar indo bem, José nunca deixou de lado sua fé e suas lembranças. No silêncio de seus aposentos,
Ele orava e se lembrava dos sonhos que tivera na casa de seu pai. Sonhos de grandeza, sonhos em que ele se via em uma posição elevada, com os astros se inclinando diante dele. Agora, em terras estrangeiras e longe de sua família, esses sonhos pareciam distantes e quase irreais. No entanto, José continuava acreditando. Ele sentia que, de alguma forma, aquilo fazia parte do plano divino e que sua fé era a única coisa que ninguém poderia tirar dele. Na casa de Potifar, ele encontrava forças para se manter fiel, mesmo quando tudo ao seu redor indicava que ele estava longe de qualquer forma de salvação. Entretanto, nem tudo era paz e prosperidade para José na casa de Potifar. Com o passar do tempo, sua presença começou a chamar a atenção de alguém que ele não esperava, a esposa de Potifar. Ela notou a beleza de José, que era jovem, forte e íntegro, e desenvolveu um desejo ardente por ele. Ela começou a seduzi-lo, buscando todos os meios possíveis para atraí-lo. José, porém, manteve sua integridade. Mesmo com a tentação à sua frente, ele sabia que aquilo era errado. Ele era leal a Potifar, e sua fé em Deus o impedia de cometer tal pecado. Várias vezes ele recusou as investidas dela, e cada recusa parecia alimentar ainda mais a raiva e a frustração da mulher. Certo dia, quando todos os servos estavam fora e a casa estava vazia, ela armou uma emboscada. Ela agarrou José, tentando forçá-lo a deitar-se com ela. José, em um ato de desespero, escapou de suas mãos e fugiu, mas a mulher conseguiu agarrar sua túnica, que ficou em suas mãos. Enfurecida e humilhada pela recusa de José, ela decidiu se vingar. Ela começou a gritar, chamando os servos e acusando José de tentar atacá-la. Os servos, ao verem a cena, ficaram chocados, e as palavras da esposa de Potifar começaram a ecoar pela casa. Ela apresentou a túnica de José como prova, e logo a notícia chegou até Potifar. Quando Potifar retornou e ouviu as acusações de sua esposa, ele ficou furioso. José, o homem em quem ele depositara tanta confiança, agora estava sendo acusado de trair sua lealdade da forma mais desonrosa. Potifar, dividido entre a raiva e a decepção, decidiu que José deveria ser preso. Ele mandou que o levassem para a prisão, um lugar sombrio, onde eram confinados os criminosos do faraó. Para José, aquele momento foi mais uma descida ao fundo do poço. Tudo o que ele havia conquistado parecia ter sido perdido em um instante. Agora, ele estava sozinho novamente, em uma cela escura, sem saber o que o futuro lhe reservava. Apesar de toda a injustiça que sofrera, José não se deixou abater. Na prisão, ele continuou a demonstrar a mesma integridade e fé que o haviam acompanhado durante toda a sua jornada. Ele trabalhou com dedicação e logo o carcereiro notou sua atitude exemplar. Mais uma vez, José foi colocado em uma posição de liderança, cuidando dos outros prisioneiros e organizando as tarefas dentro da prisão. Mesmo em meio às trevas e ao sofrimento, José mantinha a esperança. Ele sabia que sua história ainda não havia terminado e que, de alguma forma, seus sonhos e sua fé ainda tinham um papel a desempenhar no plano maior que Deus havia preparado para ele. Nessa parte, amplia a narrativa sobre a transição de José para o Egito e os desafios que ele enfrentou como servo de Potifar, focando na injustiça sofrida e na resiliência que ele manteve. Vamos continuar nesse nível de detalhe nos próximos tópicos, seguindo com a parte da prisão e os eventos que levarão à sua ascensão. José na prisão e a interpretação dos sonhos. Na escuridão da prisão, José se encontrava em um ambiente ainda mais desolador. A umidade das paredes, o ar pesado e o som dos gritos e lamentos dos outros prisioneiros tornavam aquele lugar um verdadeiro poço de desesperança. Para muitos, aquele era o fim da linha, o último estágio antes de serem esquecidos pelo mundo.
No entanto, mesmo ali, José não permitiu que seu espírito fosse quebrado. Ele sabia que Deus estava com ele, assim como estivera quando ele fora vendido como escravo e quando fora injustamente acusado pela esposa de Potifar. O que parecia ser um ciclo interminável de sofrimentos, para ele era um teste de fé e resiliência. Os dias se passavam lentamente e José se destacava entre os prisioneiros pela sua atitude calma e disciplinada. Ele não reclamava, não se revoltava. Ao contrário, ele ajudava os outros, organizando as tarefas, trazendo ordem e paz para um lugar que, por natureza, era caótico. O carcereiro, impressionado com a forma como José transformava o ambiente ao seu redor, decidiu dar a ele uma posição de responsabilidade. José passou a administrar a prisão, cuidando dos outros presos e mantendo a ordem no lugar. Mais uma vez, ele se tornava líder, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Aos poucos, sua influência se espalhou e ele se tornou conhecido como alguém que, apesar de tudo, mantinha a fé e a esperança. Foi então que, certo dia, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro e o padeiro do faraó. Ambos haviam caído em desgraça e agora estavam encarcerados, esperando um julgamento que definiria seus destinos. José, que sempre buscava ajudar os outros, se aproximou deles. Ele ofereceu consolo e suporte, e os dois se abriram com ele, compartilhando suas preocupações e incertezas sobre o futuro. Durante o tempo que passaram juntos, José se tornou uma figura de confiança para eles, alguém em quem podiam confiar em meio ao caos da prisão. Certo dia, ambos acordaram perturbados, com semblantes pálidos e ansiosos. Haviam tido sonhos estranhos. E na cultura egípcia, sonhos eram considerados presságios de algo maior. Os dois não conseguiam entender o significado do que haviam visto, e isso os angustiava profundamente. José, ao perceber a inquietação dos dois, perguntou-lhes o que havia acontecido. Eles explicaram que haviam tido sonhos naquela noite, mas que não conseguiam decifrá-los. José, com a serenidade que lhe era característica, respondeu: "Não são os sonhos de Deus? Conte-me, e eu interpretarei." O copeiro foi o primeiro a relatar o seu sonho. Ele contou que vira uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e produziu cachos de uvas maduras. No sonho, ele apertava as uvas em um copo e o entregava ao faraó. José, com um brilho nos olhos, disse que aquilo era um sinal positivo. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó te restituirá o seu cargo e você voltará a servir o copo em sua mão como antes. Ao ouvir essas palavras, o copeiro sentiu uma onda de alívio, uma esperança que não sentia há muito tempo. O padeiro, ao ver a interpretação favorável do sonho do copeiro, apressou-se em contar o seu próprio sonho. Ele disse que sonhara com 3 cestos de pão branco sobre sua cabeça, mas os pássaros vinham e comiam o pão do cesto. José, porém, ao ouvir, ficou sério. "Os 3 cestos também são 3 dias, ele explicou. Mas neste caso, em 3 dias, o faraó te decapitará e os pássaros comerão a sua carne." O padeiro ficou em choque, suas mãos tremeram e o ambiente pesado da prisão parecia ainda mais opressor. José não se alegrava com essa notícia, mas ele sabia que deveria ser honesto, pois era um mensageiro de Deus e seus dons deveriam ser usados com verdade. 3 dias depois, assim como José havia interpretado, o faraó celebrou seu aniversário e realizou um banquete para todos os seus servos. Durante a celebração, ele lembrou-se dos 2 prisioneiros. O copeiro foi restaurado ao seu cargo, como José havia predito, e o padeiro foi executado. O copeiro, em meio à sua alegria, esqueceu-se do pedido de José, lembrar-se dele diante do faraó. Assim, José permaneceu na prisão, ainda injustamente detido. No entanto, ele sabia que Deus estava com ele e que tudo o que estava acontecendo fazia parte de um plano maior.
Ele continuou seu trabalho na prisão, mantendo sua fé inabalável e esperando pelo momento em que seu destino mudaria mais uma vez. Os meses se transformaram em anos, e o tempo na prisão parecia eterno. Para qualquer um, seria fácil desistir e perder a esperança, mas não para José. Ele continuava acreditando que, em algum momento, Deus cumpriria as promessas que havia feito através dos sonhos de sua juventude. Ele sabia que precisava se manter forte, porque algo maior o aguardava. Mesmo com o silêncio dos céus e a aparente indiferença do mundo ao seu sofrimento, José se mantinha firme. Ele olhava para as estrelas durante as noites escuras e lembrava-se das histórias que ouvira de seu pai sobre os patriarcas e como Deus nunca os havia abandonado, mesmo nas horas mais difíceis. Foi então que, certo dia, uma oportunidade inesperada surgiu. O faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve 2 sonhos perturbadores. Ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e, em outro sonho, 7 espigas cheias e saudáveis sendo engolidas por 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Nenhum de seus magos e sábios conseguiu interpretar o significado dos sonhos, e o faraó estava aflito. O copeiro, ao ver a preocupação do faraó, lembrou-se finalmente de José. Ele contou ao faraó sobre o homem que havia interpretado seus sonhos com precisão na prisão, e o faraó, desesperado por respostas, ordenou que trouxessem José imediatamente. Aquele momento marcava o início de uma nova fase na vida de José. Depois de anos esquecido na prisão, ele seria trazido à presença do governante mais poderoso do mundo conhecido, para interpretar sonhos que mudariam o destino de uma nação inteira. José se preparava para, mais uma vez, confiar no dom que Deus lhe havia dado, ciente de que aquele era o momento pelo qual esperara por tanto tempo. Aqui desenvolve os eventos que levam José a ser notado pelo faraó, mesmo após anos de esquecimento na prisão. Agora, a história caminha para um ponto de virada crucial, onde José começa a ver as portas de seu destino se abrindo. Se você estiver satisfeito com o detalhamento, seguimos com o 5º tópico, onde José será chamado para interpretar os sonhos do faraó. José diante do faraó, a interpretação dos sonhos e a ascensão ao poder. Após anos de silêncio, uma luz finalmente brilhou no caminho de José. O mensageiro do faraó veio à prisão, com ordens de que José fosse levado à presença do governante do Egito. O tempo parecia ter parado para ele, enquanto se preparava para aquele momento. O carcereiro, que aprendera a respeitar José por sua conduta exemplar, deu-lhe roupas limpas e permitiu que ele se barbeasse, tornando-o apresentável para a corte do faraó. Cada gesto era carregado de expectativa. José sabia que aquela poderia ser sua única chance, e ele precisava estar pronto, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele orou em silêncio, pedindo a Deus sabedoria para interpretar os sonhos que haviam atormentado o faraó e, finalmente, libertá-lo das correntes que o prendiam. Ao chegar ao palácio, José se viu diante de um cenário grandioso. As colunas de mármore, as estátuas de ouro e os mosaicos coloridos refletiam o poder e a riqueza do Egito. Mas nada era mais impressionante do que o trono onde o faraó se sentava, cercado por seus conselheiros, sacerdotes e magos. Todos os olhares se voltaram para José, o ex-prisioneiro, um hebreu vindo da obscuridade, agora diante do homem mais poderoso do império. O faraó o observou com curiosidade e desconfiança. Afinal, como aquele jovem humilde poderia ter a resposta que nenhum de seus sábios e magos foi capaz de oferecer? O faraó descreveu seus sonhos a José, e o silêncio que se seguiu foi palpável. Ele relatou como viu 7 vacas gordas saindo do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoraram. Em seu segundo sonho, ele viu 7 espigas cheias e boas, que foram engolidas por 7 espigas mirradas.
Nenhum de seus conselheiros conseguiu decifrar o significado desses presságios e o medo tomava conta do faraó. José, no entanto, permaneceu calmo. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele, mas sobre o poder de Deus. Com humildade ele disse: "Não está em mim, Deus dará ao faraó uma resposta favorável." Diante de toda a corte, José revelou o que os sonhos significavam. Ele explicou que os 2 sonhos eram, na verdade, um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de abundância. Ele começou. Mas as 7 vacas magras e as espigas mirradas simbolizam 7 anos de fome que virão em seguida, consumindo toda a prosperidade que foi acumulada. O faraó e seus conselheiros ouviram em silêncio absoluto, enquanto José continuava. Deus revelou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Portanto, que o faraó se prepare para os anos de fome que virão após a abundância, para que o Egito não pereça. A corte estava atônita. Ninguém esperava que um simples prisioneiro tivesse tamanha clareza e sabedoria. José, no entanto, não parou por aí. Ele sugeriu ao faraó um plano detalhado para salvar o Egito da calamidade que se aproximava. Ele propôs que o faraó designasse um homem sábio e experiente para administrar a terra e armazenar 1/5 da produção durante os 7 anos de fartura. Esses recursos seriam então usados durante os anos de fome, garantindo a sobrevivência do povo. A clareza e a precisão de suas palavras impressionaram todos os presentes. O faraó, que há momentos estava aflito e confuso, agora via uma solução concreta diante de si. José não apenas interpretara os sonhos, mas também oferecera um caminho para preservar a nação. O faraó levantou-se e, em um gesto que surpreendeu toda a corte, declarou: "Onde poderíamos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus?" Ele reconheceu que José possuía uma sabedoria que ia além das capacidades humanas e que ele era o homem certo para aquela missão. Sem hesitar, o faraó nomeou José como governador do Egito, concedendo-lhe poder sobre toda a terra, exceto o trono. José, que havia sido tirado da prisão naquela manhã, agora se tornava o 2º homem mais poderoso do Egito. A transformação era incrível e para todos que assistiam parecia algo impossível de acontecer. José foi vestido com vestes de linho fino e recebeu um anel do faraó, um símbolo de autoridade. Ele foi colocado em uma carruagem e desfilou pelas ruas do Egito, onde o povo se curvava diante dele. Aquele era um momento de glória, mas também de grande responsabilidade. José sabia que o que estava por vir exigiria toda a sua sabedoria e fé. Durante os 7 anos de abundância que se seguiram, José trabalhou incansavelmente. Ele supervisionou a construção de celeiros em todas as cidades e garantiu que cada grão de trigo fosse armazenado. O Egito florescia e José se tornava cada vez mais respeitado e admirado. Ele se casou com Asenate, filha de um sacerdote egípcio, e teve 2 filhos, que ele nomeou Manassés e Efraim, simbolizando a sua nova vida e a cura das feridas do passado. Quando os anos de fartura chegaram ao fim e a fome começou a se espalhar, o povo do Egito viu o fruto do trabalho de José. Enquanto todas as terras ao redor sofriam, o Egito tinha provisões suficientes para sustentar sua população. Pessoas de todas as regiões vinham buscar alimentos, e o nome de José se tornava conhecido em todas as nações. O jovem, que um dia fora vendido como escravo, agora era o salvador de um império. Porém, enquanto a fome se intensificava e o Egito se tornava o centro da distribuição de alimentos, algo inesperado aconteceu. José recebeu a notícia de que um grupo de estrangeiros havia chegado pedindo grãos. Ele jamais imaginaria que entre aqueles homens estariam os mesmos irmãos que o venderam como escravo anos atrás. José sabia que o momento do reencontro com seu passado estava se aproximando.
E ao mesmo tempo em que o Egito prosperava sob sua liderança, o peso das lembranças e das escolhas que ele teria que fazer também aumentava. Ele estava prestes a enfrentar seus maiores dilemas: perdoar aqueles que o traíram ou buscar vingança pelo que sofreu. Deus o havia colocado em uma posição de poder, mas como ele usaria esse poder agora que sua família estava prestes a voltar à sua vida? Essa parte marca o ponto de virada na vida de José, mostrando sua ascensão e as implicações de sua interpretação dos sonhos do faraó. Agora, ele não é mais um prisioneiro, mas o homem que tem o poder de salvar o Egito e, eventualmente, sua própria família. Vamos continuar com o 6º tópico, onde José reencontra seus irmãos e começa o processo de reconciliação e perdão. O reencontro com os irmãos. Teste de lealdade e revelação. Os anos de fome se espalhavam por todas as terras, e o Egito se tornava o centro de esperança para as nações ao redor. A fama da abundância egípcia e da administração sábia de seu governador chegou até Canaã, onde a família de José lutava para sobreviver. Jacó, o patriarca, ouviu falar que havia grãos no Egito e, com a fome assolando sua família, decidiu enviar seus filhos, todos, exceto Benjamim, o mais novo e agora seu favorito. Ele temia que algo acontecesse com Benjamim, como havia acontecido com José anos atrás. Assim, os 10 irmãos de José partiram para o Egito em busca de alimento, sem saber que o homem que controlava o destino deles era o próprio irmão que haviam traído. Quando chegaram, José os avistou entre a multidão de estrangeiros que vinham à procura de alimentos. Ele os reconheceu imediatamente, mas eles não faziam ideia de que estavam diante do irmão que venderam como escravo. José, porém, manteve sua identidade em segredo. Ele sabia que aquele era o momento de testar seus irmãos, para ver se eles haviam mudado ou se continuavam com o mesmo coração traiçoeiro. Com um tom sério e imponente, ele os acusou de serem espiões, perguntando por que vieram à terra do Egito. Seus irmãos, assustados, se ajoelharam e explicaram que eram apenas filhos de um homem honesto em Canaã, buscando alimentos para sua família. Eles afirmaram ser 12 irmãos, mas disseram que um estava morto e o mais novo, Benjamim, permanecia com o pai. Ao ouvir essas palavras, José sentiu um aperto no coração. Ele percebeu que seus irmãos ainda o consideravam morto e que Benjamim, seu irmão mais novo e único filho de Raquel que restava, estava em segurança. Contudo, ele não podia simplesmente se revelar a eles. José precisava saber se eles haviam realmente mudado. Então, ele os colocou à prova. Ele os manteve presos por 3 dias, dando-lhes tempo para refletir e sentir o peso da acusação. Depois desse período, ele disse: para provar que são honestos, um de vocês ficará preso enquanto os outros voltam e trazem o irmão mais novo para confirmar suas palavras. Os irmãos começaram a murmurar entre si, acreditando que estavam sendo punidos por aquilo que haviam feito a José no passado. Reuben, o mais velho, disse: eu não lhes disse para não pecar contra o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora estamos sendo cobrados por seu sangue. José ouviu cada palavra e, sentindo a dor e o arrependimento em suas vozes, precisou se afastar para chorar em segredo. Ele não estava pronto para se revelar, e o peso da emoção quase o dominava. No entanto, ele sabia que precisava continuar com o plano. Então, ele escolheu Simeão para ficar preso e permitiu que os outros voltassem para Canaã com sacos cheios de grãos, mas sem saber que ele havia ordenado que o dinheiro deles fosse devolvido em segredo. Quando chegaram em casa e descobriram o dinheiro em seus sacos, ficaram aterrorizados. Eles temiam que o governador egípcio os acusasse de roubo. Jacó, ao ouvir a história, ficou desesperado. Ele não queria enviar Benjamim, mas sem essa prova, a vida de Simeão continuaria em risco. A fome, no entanto, se agravava e o estoque de grãos se esgotava.
Os irmãos insistiram com Jacó, especialmente Judá, que garantiu a segurança de Benjamim, prometendo trazê-lo de volta são e salvo. Jacó, relutante e com o coração apertado, finalmente cedeu, enviando Benjamim e uma oferta para o governador do Egito, esperando que isso aplacasse sua ira. Quando os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, José os recebeu em sua casa. Ele viu seu irmão mais novo e mal conseguiu conter a emoção. Mas novamente, ele manteve sua identidade em segredo. Ele organizou um banquete para os irmãos e os fez sentar em ordem de nascimento, algo que os deixou confusos e inquietos. Como aquele homem poderia saber tanto sobre suas vidas? O tempo todo, José observava, testando seus corações e suas reações. Ele ordenou que servisse uma porção 5 vezes maior para Benjamim, para ver como reagiriam. Mas, diferentemente de antes, os irmãos não demonstraram inveja ou ressentimento. Eles se alegraram e festejaram juntos. Porém, José ainda precisava de uma prova final. Antes de permitir que seus irmãos voltassem para Canaã, ele ordenou que sua taça de prata fosse colocada secretamente no saco de Benjamim. No caminho de volta, seus servos os interceptaram e acusaram de roubo. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, os irmãos rasgaram suas roupas em desespero e voltaram para o palácio. Agora, diante de José, Judá se colocou em defesa de Benjamim, oferecendo-se para ficar no lugar do irmão mais novo. Ele explicou que se Benjamim não voltasse, seu pai morreria de tristeza, pois já havia perdido um filho e não suportaria perder outro. As palavras de Judá tocaram profundamente o coração de José. Ele viu finalmente que seus irmãos haviam mudado. Eles não eram mais os mesmos homens que o venderam como escravo. Eles estavam dispostos a sacrificar suas próprias vidas para salvar a de Benjamim e poupar o sofrimento do pai. José, incapaz de conter as lágrimas, pediu que todos os egípcios saíssem da sala. Ele se revelou aos seus irmãos com um grito de emoção. Eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Seus irmãos ficaram em choque, incapazes de falar ou se mover. A mistura de medo e culpa os paralisava, mas José os tranquilizou. Não se preocupem, nem se culpem por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para salvar vidas. José abraçou seus irmãos um a um, e a dor de anos foi transformada em lágrimas de alegria e reconciliação. A emoção de ver Benjamim e de sentir o alívio da redenção encheu o coração de José. Ele sabia que tudo o que havia passado tinha um propósito maior e que Deus o havia usado para preservar a vida de sua família. Ele mandou que seus irmãos voltassem para Canaã e trouxessem seu pai, prometendo-lhes terras e provisões na terra do Egito, onde todos poderiam viver em paz e segurança. O reencontro estava prestes a acontecer e o plano de Deus se revelava, trazendo não apenas provisão, mas também a cura de uma família dividida. Nessa parte detalha o emocionante reencontro de José com seus irmãos, incluindo os testes que ele realiza para avaliar suas mudanças de caráter. O público agora sente a expectativa para o próximo tópico, onde veremos a reunião de José com seu pai, Jacó, e o desfecho que traz redenção e união familiar. Vamos continuar para o 7º tópico, onde a emoção do reencontro atinge seu ápice, o reencontro com Jacó, o clímax da redenção familiar. A notícia do reencontro entre José e seus irmãos se espalhou rapidamente pelo palácio e alcançou os ouvidos do faraó. Ao saber que os irmãos de José haviam chegado e conhecendo a história que ele tão bem guardara por anos, o faraó ordenou que os melhores recursos do Egito fossem disponibilizados para trazer a família de José. Ele providenciou carros e suprimentos para a viagem e instruiu José a trazer todos os seus parentes para a terra de Gósen, um local fértil onde eles poderiam prosperar. José, emocionado e ansioso, despediu seus irmãos, pedindo que trouxessem Jacó, seu pai amado, o mais rápido possível.
Enquanto os irmãos retornavam a Canaã, a jornada era carregada de expectativa. Eles sabiam que teriam que contar ao pai a verdade sobre o que aconteceu com José anos atrás. Ao chegarem, encontraram Jacó, envelhecido e cansado pela tristeza que carregava desde a suposta morte de seu filho. Os irmãos, inicialmente relutantes e com o peso da culpa ainda nos ombros, revelaram a verdade. José está vivo, pai. Ele é o governador de todo o Egito. As palavras pareceram um eco distante para Jacó, que, incrédulo, os olhou com os olhos marejados. Como ele poderia acreditar que seu filho, que chorara tantas noites, ainda estava vivo? Mas ao ver os carros e os suprimentos enviados pelo próprio governador do Egito, seu espírito se reanimou. José, meu filho, ainda está vivo. Ele repetia, enquanto lágrimas de alegria brotavam de seus olhos cansados. Eu irei vê-lo antes de morrer. A viagem de Jacó ao Egito foi uma jornada de esperança e renovação. Enquanto os carros avançavam pelas terras áridas e as dunas do deserto, ele sentia seu coração rejuvenescido. Ele sabia que estava se movendo em direção ao cumprimento de uma promessa divina, uma bênção que há muito parecia perdida. Ao se aproximar do Egito, ele e sua família foram recebidos por José em Gósen. Ao avistar o pai, José não conseguiu conter as lágrimas. Anos de separação e sofrimento se dissiparam quando ele correu ao encontro de Jacó e o abraçou com toda a força de um filho que havia sido separado do pai por muito tempo. O choro de José era alto e profundo, e Jacó, ao sentir os braços do filho ao redor de si, também chorava de emoção. O pai e o filho, finalmente reunidos, compartilhavam um momento que parecia congelar o tempo. Jacó, com o rosto marcado pelas rugas da idade e os olhos cheios de lágrimas, disse: Agora posso morrer em paz, pois vi com meus próprios olhos que você ainda está vivo. José, emocionado, segurou seu pai e prometeu que cuidaria dele e de toda a sua família. Ele sabia que Deus havia orquestrado cada momento para que aquele reencontro acontecesse e que, finalmente, todo o sofrimento que ele havia enfrentado tinha um propósito maior. Era um momento de redenção, em que a dor do passado era transformada em alegria e esperança para o futuro. José apresentou seu pai ao faraó, que, em sinal de respeito, ofereceu a melhor terra para a família de José se estabelecer. Jacó abençoou o faraó e, juntos, eles selaram a aliança que garantiria prosperidade para a casa de Israel em terras egípcias. Em Gósen, a família de Jacó prosperou. A terra era fértil e as colheitas abundantes permitiam que todos vivessem em paz. Os filhos e netos de Jacó cresciam e José continuava a governar o Egito com sabedoria e justiça. Durante esses anos, ele teve a oportunidade de compartilhar momentos preciosos com seu pai, e o vínculo entre eles se fortaleceu mais do que nunca. José também se dedicava a ensinar seus filhos, Manassés e Efraim, sobre as histórias e as tradições de sua família, assegurando que a herança de Jacó e as promessas de Deus fossem passadas adiante. Mas o tempo não espera por ninguém, e os dias de Jacó na terra chegaram ao fim. Sentindo que seu momento se aproximava, ele chamou seus filhos para abençoá-los e instruí-los sobre o que viria a seguir. Jacó abençoou cada um de seus filhos e reservou palavras especiais para José, o filho que acreditava ter perdido e que no final se mostrou um salvador para toda a família. Jacó também fez questão de que, quando morresse, seus ossos fossem levados de volta a Canaã, para que ele pudesse ser enterrado ao lado de seus pais. José, com o coração apertado, prometeu honrar o desejo de seu pai. A morte de Jacó trouxe um momento de luto para José e seus irmãos, mas também um profundo senso de gratidão. Eles sabiam que, apesar das tribulações e dos erros cometidos, Deus havia sido fiel e os conduzido até aquele momento. José, que agora governava com poder e respeito, organizou o funeral de seu pai com toda a honra que ele merecia. O cortejo fúnebre que partiu do Egito em direção a Canaã
era grandioso, com carruagens e cavaleiros acompanhando o corpo de Jacó até seu descanso final. José, liderando a procissão, sentia o peso e a responsabilidade do legado que seu pai havia deixado, mas também a paz de saber que ele cumprira sua missão de reunificar a família. Após o sepultamento de Jacó, os irmãos de José temeram que agora que seu pai estava morto, ele buscasse vingança pelo que fizeram no passado. Reuniram-se e enviaram uma mensagem a José, pedindo perdão em nome de seu pai, temendo que a ira dele finalmente se voltasse contra eles. José, ao ouvir as palavras dos irmãos, chorou novamente. Ele entendeu que o medo deles era legítimo, mas ele já havia perdoado a todos há muito tempo. Ele se reuniu com seus irmãos e os tranquilizou, dizendo: "Não temam, não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar muitas vidas." Essas palavras trouxeram paz aos corações dos irmãos, que se curvaram diante de José em gratidão e respeito. José continuou a cuidar de sua família e a governar o Egito com sabedoria, sabendo que sua trajetória de escravidão, sofrimento e vitória não era apenas sua, mas parte de um plano maior, que abençoava não apenas a ele, mas toda a sua descendência. Ele sabia que o ciclo de redenção e fé que começara com Abraão, Isaque e Jacó, agora continuava com ele e seus filhos. José havia finalmente cumprido o propósito de sua vida: reunificar sua família, perdoar aqueles que o feriram e governar com justiça, cumprindo o plano que Deus havia traçado desde o início. O reencontro com seu pai marcou não apenas o fim de um ciclo de dor, mas também o início de uma nova era para a nação que um dia sairia do Egito como um grande povo, assim como fora prometido. Nesta parte, detalhamos o clímax emocional do reencontro de José e Jacó, que não apenas representa a reconciliação, mas também o cumprimento das promessas de Deus. Agora, avançaremos para o 8º tópico, onde exploraremos os últimos anos de José no Egito, destacando como ele continuou a ser uma figura de fé e liderança até o fim de sua vida. Os últimos anos de José, legado e preparação para o futuro. Com o passar dos anos, José continuou a governar o Egito com sabedoria e discernimento, sempre guiado pela fé e pelo senso de propósito que havia guiado toda a sua vida. Agora, já mais velho, ele refletia sobre o caminho que o levou até aquele ponto. Desde os dias sombrios em que foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, até os momentos de triunfo, onde, graças a Deus, foi capaz de salvar não só o Egito, mas sua própria família da fome. Ele sabia que cada momento de dor, cada reviravolta, fazia parte de um plano divino maior do que ele podia imaginar. José se tornara uma figura central, não apenas para o Egito, mas para toda a sua descendência, que começava a se multiplicar e prosperar na terra de Gósen. Durante esses anos de paz, José não se esqueceu de sua missão como patriarca da família de Jacó. Ele ensinou seus filhos, Manassés e Efraim, e garantiu que a história de seus antecessores fosse passada adiante, desde Abraão até seu pai Jacó. Ele queria que as futuras gerações compreendessem que, independentemente das adversidades que enfrentassem, a fé e a obediência a Deus eram fundamentais. José sabia que seu papel era não apenas proteger e liderar, mas também preparar sua família para o futuro que Deus havia prometido. Mesmo com todo o poder e prosperidade que alcançara, ele sempre lembrava que o Egito era uma terra temporária para o povo de Israel. Ele sabia que um dia a promessa feita a Abraão de que sua descendência herdaria a terra de Canaã seria cumprida. Enquanto José governava, ele nunca se desvinculou da simplicidade e humildade que marcaram sua trajetória. Embora fosse uma das pessoas mais poderosas do Egito, José continuava a tratar a todos com compaixão e justiça.
Ele se preocupava em manter a prosperidade do país, garantindo que os recursos fossem bem administrados e que o povo tivesse o que precisava para viver em paz. A terra de Gósen, onde sua família se estabeleceu, florescia com abundância, e os descendentes de Jacó se multiplicavam, crescendo como uma grande nação. José também cuidava para que a convivência com os egípcios fosse harmoniosa, mantendo sempre a identidade e as tradições de seu povo, mas respeitando a cultura local. Apesar de toda a prosperidade, José sabia que seus dias estavam contados. O tempo, que tantas vezes parecia ter sido cruel com ele, agora lhe oferecia um período de reflexão e preparação. Com o coração tranquilo e ciente de que havia cumprido seu papel, José convocou seus irmãos e os chefes das tribos para um encontro em seus últimos dias. Ele lembrou a todos que, embora estivessem em uma terra de abundância, aquele não era o lar definitivo deles. José profetizou que um dia Deus os tiraria do Egito e os levaria de volta à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus os visitar, ele disse: "Levem meus ossos daqui." José queria garantir que quando o povo de Israel finalmente deixasse o Egito, eles levassem consigo sua memória e a promessa que Deus havia feito. Essa instrução foi um momento marcante para seus irmãos e descendentes, que compreenderam a profundidade de sua fé e confiança em Deus. José, mesmo sabendo que não viveria para ver a libertação de seu povo, depositava sua esperança no futuro e nas promessas que seu Deus cumpriria. Ele queria que seus filhos e os filhos de seus irmãos nunca se esquecessem de quem eram e para onde estavam destinados. As palavras de José ecoaram como um legado de fé que seria transmitido de geração em geração, inspirando o povo de Israel mesmo nos momentos mais difíceis que enfrentariam no futuro. Nos últimos momentos de sua vida, José se concentrou em abençoar sua família e garantir que a unidade entre eles fosse preservada. Ele chamou seus filhos Manassés e Efraim, e junto ao seu pai Jacó, eles receberam bênçãos especiais que garantiriam prosperidade e multiplicação para as futuras gerações. José também abençoou seus irmãos, reafirmando que, apesar dos erros do passado, eles eram parte de um plano maior e que Deus os guiaria e protegeria. Ele quis deixar claro que o perdão e a reconciliação que haviam alcançado eram fundamentais para a continuação da promessa divina. José sabia que, para prosperarem como um povo, era necessário manterem a unidade e a fé, mesmo em terras estrangeiras. Quando o momento de sua morte se aproximou, José estava em paz. Ele sabia que a jornada que começara em Canaã e passara pelos vales de sofrimento, dor e traição, culminava em um final de redenção e propósito. Ele pediu que seus filhos e irmãos se reunissem ao seu redor para ouvir suas últimas palavras. "Vocês me venderam como escravo, mas Deus me fez governador de todo o Egito. Ele transformou o mal em bem e, através disso, salvou a todos nós. Lembrem-se de que quando saírem desta terra, levem meus ossos com vocês como um símbolo de que Deus cumprirá suas promessas." José faleceu com a idade de 110 anos, cercado por sua família, em paz e com a certeza de que sua vida havia sido um reflexo da providência e do cuidado divino. Seus filhos e irmãos o embalsamaram, conforme os costumes egípcios, e o colocaram em um sarcófago, esperando o momento em que a promessa de Deus se cumprisse e eles pudessem retornar à terra de seus antepassados. A morte de José não foi o fim de sua história, mas um ponto de continuidade. Ele deixou para trás um exemplo de fé, perdão e perseverança, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, a mão de Deus sempre esteve presente para transformar cada situação em uma oportunidade de crescimento e vitória. Mesmo após sua morte, as palavras de José continuaram a ressoar entre os descendentes de Israel.
A promessa de que eles deixariam o Egito e herdariam a terra prometida permaneceu viva no coração de todos, passando de geração em geração. O exemplo de fé e coragem de José seria um pilar que sustentaria o povo nos tempos difíceis que viriam, quando se tornariam escravos sob um novo faraó. E quando finalmente o êxodo acontecesse, os ossos de José seriam levados de volta, cumprindo a promessa que ele tanto acreditou, reafirmando que Deus sempre esteve com eles, desde os dias de Abraão até a libertação do Egito. Aqui, exploramos os últimos anos de José e sua preparação para o futuro da descendência de Israel. Agora, avançaremos para o 9º tópico, onde veremos como o legado de José impacta o povo de Israel após sua morte, preparando o terreno para a futura libertação e o êxodo liderado por Moisés. O legado de José e a preparação para a libertação. Depois da morte de José, o povo de Israel continuou a viver na terra de Gósen, que se tornara um refúgio de prosperidade e crescimento. Os anos que se seguiram foram marcados por abundância e multiplicação. Os israelitas, agora sob a liderança dos filhos e netos de José e seus irmãos, tornaram-se um povo numeroso, fortalecendo suas raízes e consolidando sua presença na região. Mesmo assim, as palavras de José sobre a promessa de Deus de tirá-los do Egito e levá-los à terra de Canaã ecoavam nas mentes e nos corações das gerações que se seguiram. Cada filho, cada neto, ouviu as histórias dos patriarcas e o nome de José se tornou um símbolo de fé e esperança para todos. Por muitos anos, a paz e a prosperidade continuaram a acompanhar os descendentes de Jacó. No entanto, à medida que o tempo avançava, um novo faraó subiu ao poder, um governante que não conhecia a história de José e tudo o que ele havia feito pelo Egito. Esse novo faraó começou a enxergar o crescente número de israelitas como uma ameaça. Temendo que, caso houvesse uma guerra, os israelitas se voltassem contra ele e se unissem aos inimigos do Egito, ele decidiu agir. Foi então que a opressão começou. Sob novas leis e políticas severas, os israelitas foram transformados em escravos, forçados a trabalhar arduamente na construção das cidades de Pitom e Ramessés. O que antes era um lugar de refúgio e prosperidade, agora se tornava uma terra de sofrimento e dor. O povo, que havia prosperado sob a proteção de José, começou a sentir o peso da opressão. As lembranças de seus dias de liberdade e paz em Gósen tornaram-se um contraste doloroso com a realidade que enfrentavam. As palavras e o legado de José, no entanto, ainda eram transmitidos de geração em geração, mantendo viva a esperança de que um dia Deus cumpriria a promessa e os libertaria da escravidão. Apesar das circunstâncias sombrias, o povo de Israel continuava a se multiplicar. E quanto mais o faraó tentava controlar e enfraquecer os israelitas, mais eles se fortaleciam e cresciam em número, exatamente como Deus havia prometido a Abraão. A opressão no Egito se intensificou quando o faraó ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos, em uma tentativa desesperada de conter o crescimento do povo de Israel. Esse decreto lançou uma sombra de medo e desespero sobre os israelitas. As famílias lutavam para esconder seus filhos e protegê-los da brutalidade dos soldados egípcios. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, a fé e a esperança que haviam sido plantadas por José continuavam a florescer. As parteiras hebreias, por exemplo, desobedeciam às ordens do faraó, guiadas pelo temor a Deus e pela compaixão por seu povo. Esse ato de coragem mostrava que, mesmo em tempos de opressão, o espírito de resistência e a confiança nas promessas de Deus não haviam sido extintos. O nome de José era lembrado como um exemplo de como a providência divina podia transformar o mal em bem.
As histórias de como ele havia sido traído, vendido como escravo e injustamente aprisionado, mas ainda assim elevado ao poder, serviam como inspiração para que os israelitas mantivessem sua fé. Eles acreditavam que, assim como Deus usara José para salvá-los da fome, ele os livraria da escravidão no tempo certo. José havia deixado instruções claras. Quando Deus finalmente os tirasse daquela terra, eles deveriam levar seus ossos com eles. Esse pedido era um sinal de que ele acreditava firmemente que a promessa de Deus não falharia e que a libertação viria. Os ossos de José tornaram-se um símbolo sagrado, um lembrete constante de que eles não pertenciam àquela terra de opressão para sempre. Enquanto os anos de escravidão se estendiam, os anciãos das tribos mantinham viva a história e a fé de José, reunindo o povo e contando as promessas feitas aos patriarcas. Eles falavam sobre Abraão, Isaque, Jacó e José, reforçando que a aliança de Deus com seu povo era inquebrável. Mesmo diante do sofrimento, os israelitas encontravam força nas memórias de seus antepassados e na certeza de que Deus estava trabalhando para libertá-los. Eles esperavam e oravam para que um libertador surgisse, alguém que os conduziria para fora do Egito, assim como José os havia guiado para a prosperidade. A fé e a perseverança dos israelitas durante esses anos de escravidão eram um testemunho da força das promessas divinas e do legado de José. Apesar de toda a dor e sofrimento, eles se mantinham unidos, fortalecidos pelas histórias e pelos ensinamentos que haviam herdado. O exemplo de José, que resistiu a anos de provações e permaneceu fiel a Deus, era um farol que os guiava. Os israelitas acreditavam que, assim como Deus havia elevado José, ele também os tiraria do Egito, cumprindo a promessa feita a Abraão de que sua descendência herdaria uma terra onde poderiam prosperar livremente. Enquanto a opressão aumentava e a esperança parecia se enfraquecer, Deus começou a preparar o caminho para a libertação. O nascimento de Moisés, um menino hebreu que foi salvo milagrosamente das águas do Nilo, seria o sinal de que a promessa de Deus estava prestes a se cumprir. Moisés, criado no palácio do faraó, mas com raízes hebraicas, cresceria para se tornar o libertador que Deus havia prometido. Ele seria o instrumento para tirar o povo de Israel do Egito e guiá-los até a terra prometida, dando continuidade ao legado que José deixara. A promessa de José, de que seus ossos seriam levados de volta para a terra de Canaã, seria cumprida durante o Êxodo. Moisés e os israelitas levariam consigo os restos mortais de José, como símbolo de que Deus, desde o início, sempre foi fiel às suas promessas. Assim, mesmo após sua morte, José continuava a guiar e inspirar seu povo. O povo de Israel se fortalecia para os desafios que estavam por vir, cientes de que o Deus de seus antepassados era um Deus de libertação e redenção. A jornada que começara com um jovem escravo no Egito, agora se transformava na história de uma nação em busca de liberdade, guiada pela fé e pelas promessas divinas que José acreditara até o fim. Com o 9º tópico completo, detalhamos o impacto duradouro de José sobre o povo de Israel e a preparação para a libertação que se aproximava. Agora, vamos avançar para o 10º e último tópico, onde exploraremos como o legado de José se cumpre no Êxodo, mostrando que sua fé e profecias foram o alicerce para a libertação e a formação de uma nação destinada a ser o povo de Deus. Agora veremos como o legado de José se cumpre no Êxodo. Esse momento crucial destaca a fidelidade de Deus às suas promessas e o impacto duradouro de José, cuja fé preparou o caminho para a libertação e a formação de uma nação destinada a ser o povo de Deus. O cumprimento da promessa, o êxodo e o legado eterno de José. O tempo passou e a opressão dos israelitas no Egito chegou ao seu limite. O novo faraó, que temia o crescente número de hebreus,
tornara-se um tirano cruel, impondo trabalhos forçados e decretos de morte para conter a multiplicação do povo. No entanto, em meio a essa escuridão, Deus preparava o cenário para o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e José. O nascimento de Moisés foi um sinal de esperança, um prenúncio de que a libertação estava por vir. Salvo milagrosamente das águas do Nilo e criado no palácio do faraó, Moisés foi preparado para a missão que transformaria a história de seu povo. Após anos de treinamento e revelações divinas, Moisés foi chamado por Deus para ser o líder que guiaria os israelitas para fora do Egito. As pragas enviadas por Deus, cada uma mais poderosa que a anterior, foram sinais claros de que o tempo da libertação havia chegado. Moisés, junto a seu irmão Arão, confrontou o faraó repetidamente, desafiando sua tirania e proclamando que era a vontade de Deus que o povo de Israel fosse libertado para adorar no deserto. Cada praga, desde a transformação das águas do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos, revelou o poder de Deus sobre os deuses do Egito e preparou o caminho para a grande fuga do povo de Israel. Enquanto as pragas devastavam o Egito, o povo de Israel se preparava para o êxodo. Em suas casas, eles se reuniam e lembravam as palavras de seus antepassados, especialmente as instruções e profecias de José. O pedido de José para que seus ossos fossem levados quando Deus os tirasse do Egito era um lembrete poderoso de que a promessa estava prestes a se cumprir. Os líderes das tribos, seguindo a tradição, trouxeram o sarcófago de José para ser levado com eles, simbolizando que, mesmo em meio à escravidão, o povo nunca perdera a esperança nas promessas de Deus. O sarcófago de José não era apenas um corpo a ser transportado, era um símbolo vivo de fé, um testemunho de que Deus nunca esquece suas promessas. Na noite da Páscoa, o povo de Israel celebrou sua última refeição como escravos. O cordeiro pascal, o pão sem fermento e as ervas amargas eram elementos que simbolizavam a libertação e o sofrimento que logo ficariam para trás. Naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito, poupando os lares israelitas marcados pelo sangue do cordeiro. Esse momento marcou o início do êxodo. E os israelitas partiram apressadamente, levando consigo não apenas suas posses e provisões, mas também os ossos de José. O cumprimento da promessa que José profetizara agora estava em curso, e o povo de Israel, com José em espírito entre eles, marchava para sua libertação. A jornada no deserto foi repleta de desafios, mas o povo seguia movido pela fé que José havia plantado há séculos. Quando Moisés ergueu seu cajado e o Mar Vermelho se abriu, os israelitas atravessaram o caminho seco, deixando para trás as correntes do Egito e as memórias de dor e sofrimento. O mar se fechou sobre os exércitos do faraó, marcando o fim do domínio egípcio e a confirmação de que Deus estava ao lado de seu povo. Em meio ao deserto, os israelitas começaram a perceber que o legado de José e de seus antepassados era mais do que uma história de fé. Era a fundação de uma identidade que transcenderia gerações. Enquanto o povo avançava rumo à terra prometida, carregando o sarcófago de José, ele se tornava um lembrete constante de que Deus havia sido fiel desde o início. José, que fora vendido como escravo, preso e finalmente elevado ao poder, era o exemplo vivo de que Deus pode transformar o mal em bem e usar até mesmo as piores circunstâncias para cumprir suas promessas. A presença de seus ossos entre o povo era um testemunho de que a fé e a esperança são os pilares que sustentam uma nação. O povo de Israel, guiado pela mão de Moisés e pela nuvem e coluna de fogo que os acompanhava, marchava em direção à terra de Canaã, sempre recordando as palavras e o legado que José deixara. O cumprimento das promessas de Deus e a jornada para Canaã
não foram apenas a realização de um desejo humano, mas a prova de que a fé de José, plantada anos antes, dava frutos. Os israelitas chegaram à terra prometida, e como José profetizara, seus ossos foram enterrados em Siquém, um local que fazia parte da herança de seus antepassados. Era o encerramento de um ciclo e o início de uma nova fase para o povo de Deus. A fé de José não só guiou o Egito à prosperidade em tempos de fome, mas também abriu o caminho para a formação de uma nação inteira. O legado de José continuou vivo, transmitido através das gerações, fortalecendo o povo de Israel para os desafios futuros. Durante os anos no deserto, as leis dadas por Deus a Moisés consolidaram a identidade do povo, e o exemplo de José permaneceu como um guia de integridade, fé e perseverança. Os ossos de José, finalmente enterrados na terra prometida, tornaram-se um marco de que Deus sempre cumpre suas promessas e que aqueles que confiam nele jamais são esquecidos. Sua história é uma lembrança de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o plano divino está sempre em ação, trabalhando para o bem daqueles que confiam e permanecem fiéis. A vida de José é um testemunho poderoso de como a providência divina se manifesta através da fé, paciência e obediência. Desde o momento em que foi vendido por seus irmãos até o instante em que seu povo finalmente carregou seus ossos para Canaã, cada detalhe de sua jornada provou que nada é impossível para aqueles que colocam sua confiança em Deus. O exemplo de José, que brilhou intensamente em tempos de provação e em tempos de glória, tornou-se um pilar para todo o povo de Israel. Ele mostrou que Deus pode transformar qualquer situação, não importa quão difícil seja, em uma oportunidade de redenção e bênção. E assim, com o cumprimento das promessas e a libertação do povo de Israel, o legado de José se eterniza na história. Sua fé e perseverança, que transformaram tragédias em vitórias e dor em esperança, inspiram até hoje aqueles que, em tempos de dificuldade, procuram por um exemplo de confiança em Deus. A vida de José é uma prova viva de que, quando Deus promete, Ele cumpre, e que aqueles que caminham em fé jamais caminham sozinhos. Assim, concluímos a jornada de José e seu legado eterno para o povo de Israel. A história mostra como a fé e a perseverança de um homem foram fundamentais para a formação de uma nação e para o cumprimento das promessas divinas. Essa narrativa épica é um testemunho poderoso de que, independentemente das circunstâncias, a mão de Deus está sempre presente, guiando e transformando para o bem daqueles que permanecem fiéis a Ele.